Olá a todos, é com muita satisfação que estamos aqui reunidos para a realização de mais um programa de formação para a Rede Municipal de Itanhaém. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria Pedagógica e da equipe de Educação Especial e Inclusiva do município, propôs no ano de 2022 um programa de formação denominado Tempo de Incluir, que teve como temáticas o estudo dos fundamentos da legislação sobre a educação especial e inclusiva, o histórico e a legislação de toda a legislação sobre essa temática, marcos do desenvolvimento infantil, o estudo de transtorno do desenvolvimento e sobre habilidades parentais e sociais. Nesse ano, no ano de 2023, estaremos com o módulo 2 do programa Tempo de Incluir. Esse programa, dedicado à formação de professores e gestores também da Rede Municipal de Ensino, tem como propósito ampliar os conhecimentos já trabalhados no módulo 1. Iniciaremos nesse ano com a comunicação suplementar alternativa, como uma das propostas para a gente gerenciar a questão da comunicação na sala de aula. Para iniciarmos o módulo 2 do programa Tempo de Incluir, teremos inicialmente a participação da fonoaudióloga Tatiana De Angelo. Tatiana é supervisora técnica do CAPS Infantil do programa Cuidar. É fonoaudióloga, psicopedagoga, especialista em gestão da clínica nas regiões de saúde do Hospital Sírio-Libanês e mestranda em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná. No módulo 2, iniciaremos com a comunicação suplementar alternativa. Então, é com muito carinho, muita satisfação que receberemos a fonoaudióloga para dar início a esse processo de formação. Agradeço imensamente a presença de todos vocês nesse HC em Rede, que dá início a essa formação, e em nome da secretária municipal, Márcia Galdino, também agradeço toda a equipe técnica e pedagógica da Secretaria e das escolas. Obrigada, Cecília, pela apresentação. Olá, como estão todos vocês? Bom, acredito que muitos já me conheçam, né? Várias vezes tive a oportunidade de estar com vocês, mas vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Tatiana De Angelo, sou fonoaudióloga, atualmente estou supervisora do CAPS Infantil, né, no programa Cuidar. Acredito que vocês que estão aí nas escolas, né, acompanhando os alunos, acredito que em algum momento ouviram falar ou acompanham o nosso trabalho lá no programa Cuidar. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito, né, dessa demanda da inclusão que a Cecília apresentou tão bem. Falou um pouco do projeto, que é um projeto que deu início no ano passado e nós já estamos na sequência, né, dessa proposta de um projeto que vai atingir tantos alunos, né, e vai beneficiar aí grande parte desses alunos que apresentam algum quadro de transtorno ou deficiência, tá? Então vamos lá, vamos dar início. Ale, vamos colocar o nosso primeiro slide para a gente começar? Bom, então tá aí o tema que nós vamos abordar hoje, né? Comunicação suplementar alternativa. O que é isso, né? Eu não sei se todos vocês conhecem, se já ouviram falar com outro nome. Acho que eu acabei escolhendo, né, colocar esse nome, comunicação suplementar alternativa, mas vocês vão verificar que durante a apresentação eu vou utilizar outros termos também. Isso é legal para que vocês possam se acostumar, né, com outras nomenclaturas e entender que isso significa a mesma coisa. Pode passar, Ale. Então vamos lá, vamos já falar então dos diversos nomes da comunicação, né? Dessa comunicação alternativa. E aí a gente tem, né, comunicação ampliada e alternativa, comunicação suplementar e alternativa, que é o nome que eu decidi colocar aqui no nosso início da apresentação, mas vocês vão ver que eu vou utilizar na maior parte do nosso bate-papo de hoje esse aí que está no número 3, comunicação aumentativa e alternativa. Ou nós podemos simplesmente falar
comunicação alternativa. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso? Pode passar, Lê. Olha aí, alguns nomes, alguns termos, né, que nós vimos aí. Comunicação ampliada, aumentativa, suplementar. O que significa isso? Muitas vezes eu posso já ter algum tipo de comunicação já instalada. Eu já posso ter uma fala, eu já posso utilizar algum tipo de recurso, mas que muitas vezes não é suficiente para eu conseguir comunicar aquilo que eu quero. Então, quando a gente utiliza o termo ampliada, aumentativa ou suplementar, eu estou indicando que eu vou acrescentar algo. Eu vou colocar algo para enriquecer e fazer com que a minha mensagem chegue para o outro de forma mais efetiva. Vamos para o próximo slide? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Tradicionalmente, os termos ampliada, aumentativa e suplementar fazem referência ao potencial de apoio adicional dos recursos às formas de comunicação que a pessoa já utiliza na interação. Então, é o que eu falei, às vezes ela já tem alguma comunicação, mas ela vai precisar de um plus, algo a mais para aquela mensagem ser passada de forma mais efetiva, né? Então, até mesmo, né, aqui a gente coloca que a questão da fala pode ser insuficiente, né? Ou pouco precisa para atender às necessidades de comunicação de forma completa. Eu acredito que você, mesmo que você não tenha hoje um aluno autista ou um aluno com uma paralisia cerebral, vocês já devem ter visto, vocês estão dentro da escola, vocês já viram, né? As crianças da inclusão, as crianças que estão numa sala especial, essas crianças que necessitam desse recurso, e vocês conhecem que, veem que muitas delas já falam. Mas será, quando vocês conversam com essas crianças, por exemplo, elas falam de uma forma efetiva? Elas conseguem comunicar? Ou elas ficam muitas vezes utilizando palavras isoladas, né? Frases que não estão dentro de um contexto, um sim, um não, para alguma coisa que ainda a gente fica um pouco em dúvida. Será que é isso que ele quis responder? Será que não? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de apoio vai dar um auxílio para que a gente possa compreender melhor e esta pessoa que está tentando comunicar também olhar e se sentir entendida. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos lá, Alê? Então, vamos lá. O termo alternativo. Então, quer dizer que eu posso ter algo, mas eu preciso, né? Eu tenho que ter algo a mais, eu preciso ter uma outra opção. Eu tenho a fala, mas isso não me impede de usar, de repente, um recurso de imagem, né? Eu posso pegar aqui, ó, só vou pegar aqui para vocês, eu posso utilizar, de repente, né? Alê, você consegue focalizar aqui para mim um pouquinho? Vamos lá? Pode abrir a imagem aqui para mim, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, uma figura. Então, por mais que essa criança, né, fale, aqui eu não sei se vocês estão vendo o que está escrito, mas aqui está escrito tomar café, né? Será que se essa criança, ou se eu utilizar esta imagem com ela, será que essa comunicação não fica mais efetiva? Será que se ela me mostrar, se ela apontar, se ela retirar isso de algum recurso, não fica muito mais claro a ação que ela quer executar? Então é isso, é uma alternativa a mais, onde eu dou um suporte para que essa comunicação se dê de forma efetiva. Vamos lá para o próximo slide? Então, o termo alternativa compreende a ideia de que as ferramentas e estratégias atuam como uma alternativa à fala. Então, é isso que a gente está falando até agora. Vamos para o próximo slide. Então, aqui, aumentativa, apoio adicional à fala. Alternativa, é uma alternativa à fala.
tá? Então, a aumentativa é aquilo que eu estou dando de apoio. A alternativa, eu posso ter a fala, mas eu posso também utilizar uma outra estratégia ali naquele momento de comunicação, tá certo? Vamos lá? Aí, o CAA, né, que é a comunicação aumentativa alternativa, como acessibilidade e direito. Gente, vocês conseguem imaginar não conseguir se comunicar? Você querer expressar algo e você não ter meios para aquilo? Você está dentro de um corpo que não te dá condições, né? Ou devido a questões motoras, ou devido a questões cognitivas, ele não te dá possibilidades de se estabelecer uma comunicação de forma efetiva. Tentem, em um minutinho, se colocar no lugar dessa pessoa que está nessa condição, né? Então, a gente imagina que deve ser uma situação de muito sofrimento, porque nós somos seres ativos, a gente se comunica o tempo todo, né? Tanto para pequenas coisas, solicitar algo, pedir, dizer um não, dizer um sim, como para falar do pensamento, relatar aquilo que eu estou sentindo naquele momento, para fazer um comentário, para fazer uma crítica. Então, a comunicação, ela faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte do ser humano. Então, aqui, a deficiência, ela é uma condição e não uma limitação da pessoa em si. Então, não quer dizer que a pessoa que nasceu com determinada deficiência, que ela já, eu já vejo aquela pessoa como ela sendo uma pessoa limitada para executar algo. E às vezes ela não é. Eu só não estou usando o recurso correto. O que ela tem hoje faz com que ela tenha uma barreira para transmitir aquilo. A partir do momento que eu ofereço um recurso, ela passa a desenvolver aquela habilidade melhor. Vamos trazer isso para um outro exemplo? Vamos supor que eu quero nadar. Então, eu vou lá, eu vou nadar. Mas eu tenho um desempenho nadando sem nenhum aparato. De repente, eu coloco um pé de pato e vou nadar. De repente, o meu desempenho ele melhorou porque eu estou utilizando algo que me auxilia a desenvolver aquela habilidade. Vamos tentar, né, fazer mais ou menos um paralelo com isso. Então, se eu não consigo falar, mas de repente eu tenho um recurso, né, que faz com que eu possa me comunicar, né? De repente eu tenho um recurso que eu consigo mostrar aqui, não. Né? De repente a minha parte motora não consegue produzir esse não. Olha os movimentos que eu tenho que fazer, mas com recurso é muito mais fácil eu apresentar, tá? Então, né? Vamos voltar lá para aquele slide? Então, isso é um direito. Então, a gente precisa fazer com que aquela pessoa consiga exercer esse direito, né, da comunicação. E aí surgem as barreiras da interação, né? Entre a condição temporária ou permanente, né, da pessoa com o meio e as outras pessoas. O que quer dizer isso? Eu posso ter uma condição temporária, vamos imaginar agora tempos recentes de pandemia, né? Quantas pessoas que tiveram aí um problema sério, questões respiratórias, né, ou outras questões, e que não conseguiam nem falar porque se cansavam, né? As pessoas que ficaram numa UTI, entubadas, por exemplo, elas estavam lá pensando e olhando e aflitas e querendo falar, e não podiam. É uma condição temporária. Se elas tivessem um sistema de comunicação para mostrar o que elas estavam sentindo, referindo quando elas tinham dor, referindo quando elas estavam com falta de ar, talvez, né, ela conseguisse mostrar com maior facilidade e sem exigir um esforço que naquele momento ela não poderia oferecer.
né? Então, aí é uma condição temporária, mas grande parte das crianças que a gente acompanha lá nas escolas, lá no programa Cuidar, lá no CMR, são crianças que têm uma condição permanente, né? Muitas delas não vão desenvolver fala e a gente não pode ficar naquela insistência e tentando cobrar algo que ela não vai, né? Que ela não vai conseguir executar de uma forma tão boa. Vamos lá para o próximo slide. Então, a tecnologia assistiva, né, de modo amplo, né, o CAA, né, que é a comunicação aumentativa, alternativa, ela é uma sub-área, na verdade, da tecnologia assistiva. E ela visa oferecer caminhos para a superação de barreiras da comunicação. Então, vamos falar da tecnologia assistiva. Vamos supor, uma cadeira de rodas, por exemplo, é uma tecnologia assistiva, né? Então, a pessoa ela não consegue andar, mas se usa uma cadeira de rodas para que ela possa executar aquilo de forma com que ela, né, não fique isolada, não fique ali num ambiente sem conseguir se locomover, para que ela tenha autonomia. Quando eu tenho essa grande dificuldade na comunicação, o CAA, né, não importa qual, depois a gente vai falar um pouquinho deles, é a ferramenta que eu tenho para superar esta barreira. Vamos para o próximo slide? Então, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o acesso à comunicação se torna fundamental para assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa da sua deficiência. Vamos lá? Então, aqui, esse quadro, aliás, se você conseguir dar um foco aí, né, só para a gente ver um pouquinho. As pessoas têm direito a quê? Então, essa pessoa que tem a deficiência, que ela precisa de um sistema de comunicação, ela tem os mesmos direitos que nós temos, né? Escolher entre opções reais, eu quero isso. Eu não quero vestir a camiseta amarela, eu quero vestir a camiseta azul, né? Dizer não, rejeitar as coisas, pedir, solicitar, compartilhar os sentimentos. Não quero fazer isso, eu tô cansado, né? E aí vai diversas coisas. Ser tratado com respeito e dignidade, ter um sistema de comunicação, é quebrar essas barreiras, pedir e ter atenção, interação. Vamos voltar lá para os outros slides? Então, aí tem alguns dos direitos que essa pessoa tem, como qualquer um. Todos nós escolhemos, demonstramos como nos sentimos, fazemos escolhas, reclamamos, não quero. A gente fala até palavrão. Por que não criar, por que não colocar isso num sistema de comunicação? Né? Eles têm o direito. Eu posso corrigir aquele ato, eu posso falar que é inadequado, mas eles têm o direito de se colocar da forma como eles quiserem, para mostrar aquilo que eles estão sentindo. Vamos para o próximo slide? E aí, quando a gente fala da comunicação, a gente precisa só entender um pouquinho da diferença desses termos, né? Fala, linguagem e comunicação, né? Então, a fala, na verdade, é isso aqui que eu estou fazendo agora. É um ato motor. Eu mexo minha língua, meu lábio, bochecha e faço com que isso produza alguns fonemas que têm algumas ligações e isso chega para vocês com certo sentido. Vocês conseguem decodificar, né, esses sons que eu estou produzindo e chega para vocês isso como uma informação. A linguagem é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou mexendo minha mão, eu estou olhando para um lado, eu estou dando mais ênfase em algumas questões, eu estou usando a minha fala. É esse conjunto de coisas que eu estou utilizando para passar uma determinada mensagem. E a comunicação é quando isso acontece de fato. Eu falei, eu expressei, isso chegou até vocês e vocês entenderam a minha mensagem, aquilo que eu quero passar. Vamos para o próximo slide? Então,
uma coisa que é importantíssima a gente entender. A comunicação, ela é multimodal, tá? Ela inclui movimentos do corpo, sons, tons de voz, expressões faciais, contato visual, gestos simples, convencionais, né? Muita coisa. Então, a comunicação, ela não pode ser aí traduzida como muitas pessoas, né, acreditam e como muitas pessoas querem que seja assim, como a fala. Se não tem fala, parece que não tem comunicação efetiva, né? Parece que fica sempre uma questão de uma comunicação deficiente. E não é, né? Muitas vezes eu tô aqui, às vezes eu não preciso nem falar, né? Às vezes com uma expressão, com um gesto, vocês podem entender aquilo que eu tô sentindo, a forma que eu tô naquele momento. Eu posso fazer isso aqui, ó, sem falar nada. E vocês entenderam, ó, tá tudo bem, tá legal, ou que eu estou concordando com alguma coisa. Eu posso ficar extremamente nervosa, brava, mostrar uma expressão facial mais carrancuda e que vocês vão entender sem eu falar nada que naquele momento eu não tô bem. Então, todas as formas de comunicação devem ser valorizadas, né? A gente precisa mostrar que nós entendemos, sem que aquela criança precise ser forçada a falar, a repetir, a traduzir aquilo que está claro, que eu não preciso de tradução, tá? Vamos lá para o próximo slide. E aí, tem as funções comunicativas, né? Para que eu me comunico? A gente já falou um pouquinho, mas vamos só reforçar para a gente fazer um pouco do paralelo com os sistemas de comunicação que a gente tem, né? Então, para quê? Quais são as funções comunicativas, né? As muitas razões para nos comunicarmos. Ensinar, discordar, expressar necessidades físicas, né? Reclamar, orientar, cumprimentar as pessoas, pedir ajuda, fazer pergunta, muita coisa. Gente, ali, né? Fazer piada, expressar opinião. A gente se comunica por diversas razões, né? Então, por que eu não vou dar esse direito ou não vou criar um meio para que esta pessoa, que por mais que a gente ache que não seja capaz, mas que ele é capaz, por que eu não vou dar esse meio para que essa pessoa possa realmente utilizar todas as funções comunicativas? Vamos lá para o nosso próximo slide? E aí a gente vai já entrar e falar um pouquinho, né, dos sistemas de comunicação, da comunicação aí aumentativa, alternativa, né, dentro dos sistemas e os componentes. Então vamos lá. Em um primeiro contato, muitas pessoas concluem que a CAA se resume a aplicativos, pranchas ou imagens em cartões, né? Então fica muito na nossa cabeça. No entanto, a CAA deve ser entendida de modo mais amplo. Vamos lá? Eu acredito que grande parte de vocês tenha tido algum contato maior ou tenha ouvido falar. No ano passado, né, dentro desse projeto da inclusão, que vocês, né, estão aqui hoje devido a esse projeto, foi falado, né, a minha colega fonoaudióloga, também Tatiana, esteve com vocês de modo presencial para falar um pouco sobre os PECs, né, que são cartões onde a gente troca, né? Quando a criança quer algo, ela solicita, mostrando o cartão, aquela mensagem é entendida e aí aquilo que ela solicitou é entregue para ela. Então, esse aí é um sistema de comunicação que é o PECs, entra, né, na comunicação alternativa, aumentativa, mas existem outros que muitas vezes a maioria das pessoas não conhecem e não imaginam que esses recursos podem trazer mais possibilidades dentro da comunicação. E aí, né, a CAA, ela constitui um sistema integrado por 4 componentes: símbolos, recurso, técnicas e estratégia. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe cada um deles. Pode passar, Lê. Então, vamos lá. Símbolos. O que são esses símbolos?
eles são a representação da linguagem por meio, além da fala, tá? Eles podem ser gestos, né, como eu fiz aqui, fotos, desenhos, pictogramas, sinais, palavras, né? Palavra escrita. Algumas bibliotecas de símbolos gráficos, né, foram desenvolvidas especialmente para apoiar a comunicação, como o Bliss, é uma biblioteca, né, de símbolos, o Arazaki, que particularmente é esse que eu mais utilizo, né? O Symbolsticks, PCS, e aí vem diversos outros bancos de dados desses símbolos, que a gente acaba utilizando esses bancos de dados para criar os sistemas de comunicação ou algumas pranchas específicas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Pode passar, Lê. Aí tem alguns, né, alguns símbolos dentro dessas bibliotecas que foram citadas. Então, dentro aí de uma frase, né? Eu gostar, comer frutas, né? Que é, eu gosto de comer frutas. Olhando aí, né? Aí do lado esquerdo de vocês vão ver que tem aí a biblioteca de cada símbolo. Então, ali o primeiro PCS, aqueles são os símbolos que nós temos para formar essas frases. Então, o eu tem aquele primeiro símbolo ali naquele quadrado, o gostar, o comer e assim por diante. O Arazaki, mostrando quais são os símbolos, né? E aí todos eles. Quando a gente olha, né, para essa configuração de símbolos, a gente olha ali, né, ali no último, né, do Bliss, a gente fala, meu Deus do céu, mas que coisa mais estranha. Eu jamais utilizaria esse tipo de recurso ou de símbolo para trabalhar com minha criança, para fazer um sistema de comunicação dentro disso. Parece que é uma coisa sem sentido, mas não é, né? Vamos imaginar que quando a gente pega o nosso celular e olha lá os aplicativos, quando você olha a configuração do aplicativo, tem alguns desenhos, algumas coisas que também não tem muito sentido. Mas a gente grava isso. Eu bato o olho, eu sei cadê o WhatsApp, eu sei cadê o meu aplicativo do banco, eu sei onde está um aplicativo qualquer, de um serviço de saúde, do iFood, não sei, qualquer símbolo que eu utilize. E é mais ou menos isso. A criança, ela vai ficar tão acostumada a ter contato com esse símbolo que para ela isso vai ser natural. Então aquele eu que tem essa configuração que vocês estão vendo aí, toda vez que ela olhar, ela vai entender que é eu. Não importa se está lá como a figura do PCS, do Arazaki, para ela vai fazer sentido tanto quanto as outras imagens. Vamos lá para o próximo slide? Os recursos, né? O que é o recurso? O que eu utilizo? Onde é que eu pego esses símbolos do comer, beber, quero, né? Não, sim. E coloco em que recurso? Então, os recursos, eles são a estrutura física do sistema de comunicação, né? Então, a superfície, o material que eu vou usar, o dispositivo ou o equipamento usado para organizar os símbolos, né? E através do qual, né, esses símbolos, a pessoa ela vai transmitir a mensagem dela. Os recursos, eles podem ser de baixa tecnologia ou de alta tecnologia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da tecnologia. Vamos lá? Vamos para o próximo slide? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês como exemplo um recurso de baixa tecnologia, que é esse de cima que vocês estão vendo, uma prancha onde eu tenho ali algumas imagens, algumas figuras. Então, para esse primeiro recurso, eu não preciso usar nada muito caro, eu não preciso usar um sistema eletrônico. Já no segundo exemplo, eu já tenho um recurso eletrônico, que aqui, né, é o GoTalk, que eu vou utilizar para mostrar essa minha imagem, para mostrar esse símbolo que eu escolhi na minha biblioteca de preferência. Eu tô com um recurso aqui, que é um recurso, né, de alta tecnologia, que é o vocalizador.
tá? Ele até aparece naquela imagem, abaixo do Goltalk, ele aparece lá, e, né, ali vocês estão vendo, né, a mão de alguém em cima de, né, se percebe que é alguém que não tem, talvez, a questão motora, né, para talvez apontar, para talvez, então ela mesmo tendo uma atrofia nessa musculatura de mão, ela consegue acessar este recurso. Então eu não sei se a gente vai, se vocês vão conseguir ouvir, mas esse aqui, por exemplo, toda vez que eu clico, tem a palavra não, foi gravada a palavra não. Deixa eu ver se dá para, deixa eu colocar bem aqui, aqui perto. Não. Não. Então, não sei se deu para ouvir, se ouviram, talvez tenha sido baixinho, tá? Mas aqui é o não, eu posso usar, de repente, 2 vocalizadores, né? Para uma criança que tenha uma questão mais grave, uma barreira de comunicação maior, e eu posso utilizar um vocalizador para um não, outro para um sim, ou para qualquer outra questão de comunicação que eu precise transmitir, tá bom? Vamos lá para o outro slide? Aqui, ainda dentro dos recursos, né? Lá em cima, né? A gente vê um recurso de alta tecnologia, onde eu preciso de um computador, de um tablet. Então, é uma prancha ali com, né? É um sistema de comunicação já com um certo recurso, onde muitas vezes eu vou precisar, né, de um outro apoio, onde esse símbolo seja escolhido por um rastreio visual, né, um outro recurso que muitas vezes fica acoplado, uma câmera, num óculos ou em qualquer... Ou existem, lógico, aí diversos recursos de computador, tablet, que faz a identificação do olhar e já seleciona aquele símbolo, aquilo que eu quero mostrar, né? Ali em cima, do lado, nós temos um outro recurso que é para o deficiente visual. Ali a gente tem alguns símbolos criados em 3D. E do lado aquele verde é um vocalizador igual a esse aqui, né? Então, eu tenho ali alguns símbolos, principalmente para a palavra gostar, quero, né? Então, são palavras extremamente utilizadas e eu posso ter, de repente, um vocalizador para o não, tá? Então, ali é um outro sistema onde eu utilizo, né, uma tecnologia já em 3D, porque esta pessoa, além de ela ter essa barreira da comunicação, né, não toda, ela tem outras questões sensoriais que faz com que ela precise de um recurso diferenciado. Não adianta eu usar só um computador ou imprimir uma prancha que ela não vai conseguir acessar o recurso. E lá embaixo nós temos o menino utilizando um sistema de comunicação de baixa tecnologia e ele tá... Ale, você abre para mim a imagem? Ele tá utilizando uma prancha. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma prancha para eu quero brincar com a criança com bolhas de sabão. Então eu coloco nessa prancha imagens de palavras que muito provavelmente eu vou usar com essa criança no momento da brincadeira. Então é uma prancha com um objetivo, né? Não é uma prancha que eu vou utilizar para todas as situações. Daqui a pouco eu mostro algumas que vocês vão usar para situações diversas, mas essa aqui, por exemplo, é um sistema de comunicação, né, um CAA de baixa tecnologia, onde eu vou apontar com a mão, ou eu posso utilizar, né, uma ponteira, onde eu pego aqui, né, e falo, olha, vamos, né, aqui, vamos pegar a bolha, né, vamos fazer mais, agora vamos fazer uma bem grande. E assim eu vou modelando, que aí a gente vai precisar de uma outra conversa também para entender na prática como é que nós vamos fazer com que essas crianças acessem, né? Como é que a gente vai modelar tudo isso para atingir essas crianças nessa comunicação. Vamos lá, Lê? Pode passar para o próximo. E as técnicas, né? Não adianta. É o que eu falei, eu estou aqui com um sistema de comunicação, eu estou aqui com outro sistema, um de alta tecnologia, um com de baixa tecnologia. Tá, por onde eu começo? Que palavras que eu escolho?
O sistema de comunicação, usar um tablet, usar um computador, usar uma prancha de baixa tecnologia, serve para todos? Às vezes não, né? Então eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer isso, que técnica que eu vou utilizar. Então as técnicas, elas estão relacionadas ao acesso físico, ou seja, como a pessoa escolhe o símbolo no seu recurso, né? Então podem ser acesso direto, né, quando a pessoa aponta diretamente o símbolo, como qualquer parte, né, com qualquer parte do corpo, ou usando um instrumento de apoio, né, como uma ponteira na cabeça ou na mão. Então, eu posso ter um acesso direto ao sistema de comunicação, então eu vou criar uma prancha, onde eu vou trabalhar com a técnica de acesso direto. Então, Ale, pode ampliar para mim a imagem? Então, eu estou aqui, isso, então eu estou aqui com o sistema de comunicação e eu estou com uma criança que talvez não tenha uma dificuldade motora para vir aqui com a mão, né, e fazer isso aqui para mim. Apontar, né? Ó, eu quero mais. Ela não tem essa dificuldade, ela apontou. Mesmo que ela não aponte desse jeito, né, mais convencional, ali a gente apontando com o dedo, que ela tem uma dificuldade motora e que ela utilize, o cotovelo aqui para mostrar, né, ou que ela tenha aquela ponteira ligada, né, aqui na cabeça, que ela utilize aquela ponteira se aproximando, e isso é acesso direto. É ela utilizando algum recurso para ela apontar. Tá certo? Então, essa é uma técnica que eu posso usar. Então, se eu tenho uma criança que consegue acessar ao sistema de comunicação de forma direta, eu já começo a pensar como é que eu vou montar essa estratégia, né? Que técnica que eu vou utilizar para isso. Agora, eu posso ter uma pessoa que não consiga acessar isso de forma direta. E aí, como é que eu faço? Vamos voltar lá para os slides? Isso, aí pode passar para o próximo. Então, aqui, por exemplo, né, ali no primeiro, ele usando ali o Go Talk, a gente tem o menino apontando para um sistema de comunicação, né? Já no segundo exemplo, a gente já tem, né, uma pessoa que não consegue acessar esse sistema de comunicação de forma direta. Então, ele não vai conseguir mostrar com nenhuma parte do corpo, nem com o uso da ponteira, e ele vai precisar do auxílio de alguém para se comunicar. Então, eu tenho aqui, né, por exemplo, Ale, se você conseguir ampliar a imagem para mim, isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui é quando a gente já está trabalhando letramento, né? Quando a gente já está trabalhando outras questões aí com essa pessoa, né? É uma um livreto aqui, onde eu tenho, o alfabeto aqui, né? E aí eu posso falar para a pessoa assim, ela não vai conseguir falar, ela não vai conseguir apontar, e eu falo assim, o que você quer me dizer está aqui nesta fileira? Então, a pessoa, ela pode ter um comprometimento, né, motor muito grande, e ela provavelmente, talvez não vai conseguir fazer assim com a cabeça, né? É lógico, ela tem um comprometimento muito grande, por isso que a gente vai usar esse sistema. Mas aí, nós vamos ter que conhecer essa pessoa a ponto de entender quando é que ela me dá um comando do sim. Então, a gente vai lá, toda vez que eu vejo e que eu acerto, ela pisca, ela ri, ela tem uma agitação maior, motora. Então, eu vou ali tateando até entender. É isso que ela quer. Então, aí, se eu já entendi o sinal que ela me dá, eu vou falar, o que você quer falar para mim? Né? Para a criança que já passou pelo processo de letramento. Está aqui. Começa com essas letras, ela vai me dar um sinal, ela vai ter uma agitação motora, de repente, que eu entenda aquilo como não. Tá. Está aqui? De repente, ela vai me dar um sinal que eu entenda como sim. E aí, eu vou fazer um processo de varredura com ela.
É essa letra? E ela vai me dando o sinal de sim ou não. É essa? E assim a gente vai seguindo. Da mesma forma que aqui eu tenho as letras, eu poderia ter as imagens. Gostar, não gostar, sim, não, né? Eu poderia ter outras possibilidades neste livreto, tá? Mas aqui, esse sistema, essa técnica que a gente utiliza, onde nós é que vamos apontar as imagens, até ele falar sim ou não, isso se chama sistema de varredura. Então, é uma técnica que eu tenho que utilizar para aqueles que têm uma dificuldade maior no acesso. Eles não conseguem ter o acesso direto. Vamos lá? Pode passar o slide. E as estratégias, né, se referem ao modo como o sistema, né, de comunicação é utilizado, como podemos ensinar, né, e aprender a utilizá-los. Isso pode ocorrer de maneira mais planejada ou espontânea, em contextos naturais em que a pessoa vive, né, ou em contextos específicos como os ambientes terapêuticos e educacionais. O importante, acho que disso tudo, né, quando eu mostrei aqui, por exemplo, um sistema, uma prancha para vocês, aqui da brincadeira da bolha de sabão, eu tô falando de algo que é ali no natural da criança. Né? No meio de uma brincadeira, eu não estou forçando nada, eu estou mostrando para ela algo que está ligado àquilo que eu estou fazendo naquele momento. Né? E aí, a estratégia que eu vou utilizar, mas como é que eu faço? Eu aponto uma imagem, posso apontar várias, ela vai entender. Será que eu tenho que apontar tudo de uma vez só? Essa é a estratégia que muitas vezes o profissional que acompanha essa criança ou o profissional que vai estar orientando o professor, né, que vai estar orientando os pais, é que vai ensinar. Vamos trabalhar com modelagem. O que significa isso? Tudo que você falar e que tiver na prancha, você vai apontar. Então, vamos lá. Olha, você vai pegar a bolha. Muito bom, né? Agora nós vamos soprar. Então eu estou falando e apontando para ela. Que linda! Nossa, linda bolha! Ficou bem grande. Então, de forma natural, eu estou fazendo comentário, né? Eu estou mostrando para essa criança uma possibilidade de comunicação, sem fazer com que ela tenha que fazer isso para mim. Eu vou fazendo isso para ela, criando uma condição com que ela daqui a pouco, de tanto ela ver eu tendo essa estratégia da modelagem, que é algo que a gente pode conversar um pouco depois, ela sozinha vai fazer os comentários daquilo que ela quiser. Aqui, por exemplo, é uma atividade específica que é a bolha de sabão, mas depois ela pode fazer comentários sobre diversas outras coisas. Vamos lá para o próximo slide? As abordagens de ensino, né, para o CAA. Ao longo do tempo, né, diferentes possibilidades de trabalho vêm sendo desenvolvidas para o uso desse sistema de comunicação. Algumas das formas mais conhecidas e divulgadas no Brasil são as estratégias do PECS, que vocês já viram no ano passado, eu não vou tá me aprofundando aqui, não vou estar mostrando muito. O POD, né, que depois a gente pode só abordar de forma bem rápida, e o CORE. O CORE, eu queria trazer um pouquinho mais para vocês, um pouquinho mais de detalhes, porque o CORE é o sistema que eu particularmente, assim, gosto, que eu acabo mais utilizando, né? E vocês vão perceber que muitas das crianças que vocês têm aí na escola, algumas delas são atendidas aí por mim, e eu tenho instalado, eu tenho trabalhado aí com essa abordagem do Project Core, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Vamos lá para o próximo slide? Então, os PECs, eu não vou ficar muito nisso, já que no ano passado vocês tiveram de forma mais aprofundada com a minha colega Tatiana, né? Então, ele foi originalmente desenvolvido, né, lá nos anos 80, e aí sempre teve um foco maior para as crianças com autismo, né?
ou com outras condições que limitem aí a questão da comunicação. É um sistema de comunicação excelente, muito usado, e ele está muito relacionado ao ABA, né, que é a análise comportamental aplicada. Então ele tem uma ligação muito grande. Então profissionais que trabalham com ABA geralmente acabam utilizando muito essa estratégia de comunicação, aí essa abordagem de comunicação que é o PECS, tá bom? Vamos pro próximo? Aqui, gente, eu tô deixando mais, né, para uma ilustração que o PECS é um sistema, né, uma abordagem que ela tem fases a ser cumpridas. Então, tem lá um nível inicial, né, que é o nível que se chama como comunicar, depois vai para a fase 2, que é a distância e persistência, a fase 3, que é a discriminação de perguntas, a fase 4, que é a estrutura de sentença, né? Vamos passar para o próximo, tem as outras fases do PECS também, né? Aí vem, né, os atributos de expansão da linguagem, e aí entra na fase 5, né, que é a solicitação, né, ali, que a criança solicitar algo, a solicitação responsiva, e a fase 6, que já é o comentário, né, algo, gosto, não gosto, é bonito, é feio, né, ela vai fazer o comentário. Então, é um sistema, é uma abordagem, na verdade, que exige passar aí por alguns passos para que essa criança consiga se comunicar de forma efetiva. Vamos lá para o próximo? E o vocabulário, né, desse sistema, ele inclui símbolos de imagens, né, geralmente fotos, pictogramas, e ele, na maioria das vezes, ele é composto por substantivos, itens, né, e ações de preferência da criança, né? Então, as funções comunicativas estimuladas pelo PECS, elas são principalmente pedidos, né, são as solicitações e as escolhas, tá? Então, devido a essa característica dele focar ali, quando a gente viu, lembra ali que a gente viu as funções comunicativas, um monte de coisa, fazer piada, tal, o PECS, ele não consegue alcançar todas aquelas funções comunicativas, né? Então, o PECS, ele não é considerado um sistema robusto de comunicação. O sistema de comunicação robusto é aquele que consegue alcançar todas aquelas funções de comunicação que nós vimos anteriormente, tá bom? Vamos lá para o próximo? O POD, que eu também vou passar bem por cima, né? É algo que a gente vai conversar depois, é algo que eu estou me aprimorando, confesso para vocês, que é um sistema que eu gosto, né? Estou estudando bastante, estou vendo, mas ainda não estou utilizando. Então, como não faz parte ainda da minha prática como um todo, eu vou passar de uma forma geral para que vocês conheçam, né? É um sistema de comunicação com linguagem robusta, ele já consegue atingir todas aquelas funções de comunicação. E ele fornece o apoio à comunicação, né? Com pessoas em diferentes contextos e para diferentes propósitos, tá? A metodologia ela foi criada, né, pela Gayle Porter, lá no Centro de Educação em Paralisia Cerebral, lá na Austrália, né? E, no entanto, esse sistema ele pode ser utilizado para pessoas que vivenciam qualquer situação, não só na condição de solicitação, né, e no comentário mais restrito, mas ele pode ser utilizado em qualquer função lá de comunicação. Vamos para o próximo? Então, aqui está mostrando um pouquinho da estrutura num sistema, né, de alta tecnologia do POD. Então, vocês vão ver que ali em cima tem uma imagem que ela aparece numa determinada tela, ou mesmo num sistema de baixa tecnologia, ali impresso, e aquela imagem ela tem uma ligação com uma outra imagem que está numa outra página. Então, é um sistema que a gente precisa, né, depois falar um pouquinho melhor, discutir, mas existe e é um sistema robusto, um sistema que vale muito a pena a gente investir para trabalhar com essas crianças. Pode passar? E aí vem a estratégia que eu mais trabalho, que é a estratégia do CORE, né? Que é uma combinação do vocabulário essencial com o vocabulário
acessório, né? Então, o core, ele é uma palavra, né, do inglês que significa núcleo, essência. Então, a gente utiliza no core as palavras essenciais para a nossa comunicação. Então, ele se baseia na premissa, né, de que aprender uma pequena gama de palavras da língua, entre 100 a 200 palavras, contribui para a comunicação, né, para a maior parte dos contextos. Então, acaba atingindo lá todas aquelas funções comunicativas que nós vimos, né? Então, para grande parte do contexto, situação, função, que uma pessoa vivencia aí na comunicação cotidiana. Portanto, o ensino do CAA, né, da CAA, deve se concentrar na aprendizagem dessas palavras, né, que são palavras essenciais da língua por meio de símbolos, né? Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho esse tema? Pode passar o slide, né? Mas eu prefiro, então, eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que pode tirar, Lê. Eu tenho essa prancha aqui, essa mesma prancha que eles estão vendo. Vamos abrir um pouquinho mais a imagem? Isso, que eu acho que aí eles conseguem... depois eu volto lá, né? Coloco lá um pouquinho. Essas aqui são as palavras essenciais para quem utiliza aí essa abordagem do core, né? Então, aqui nós temos 36 palavras. Como é que essas palavras foram escolhidas? Né? Alguém foi lá, imaginou algumas palavras e colocou numa prancha? Não. Foi feito um estudo de todas as línguas e foram aqui tiradas as 36 palavras que nós mais falamos todos os dias. Não importa o idioma que eu falo. Então, aqui, gente, tem palavras que envolvem as perguntas, né? O que, onde, quem, quando, porquê. Tem o não. Bem, bom para indicar. Tá tudo bem, tá tudo bom, muito bem, né? Outro, mais, eu, você, ele, ela. E assim, um monte, né? Muitas palavras. Quer, fazer, ajudar, abrir, colocar, pare, olha, né? Igual, diferente, depois, muitas palavras. Então, é uma abordagem onde mostra que se a criança, se a pessoa que estiver utilizando esse sistema tiver um domínio destas palavras aqui, ela já vai conseguir se comunicar de forma bastante efetiva. Mas esse sistema de comunicação, ele vai além dessas palavras, né? Ali, ele tem uma combinação de palavras essenciais, que são essas 36, mais um vocabulário acessório, né? Vamos ver, vamos mostrar agora um pouquinho dessa prática, depois a gente volta lá. Aqui. Essa aqui é uma prancha, um sistema, uma prancha não, né? Isso aqui é chamado flipbook, né? Esse flipbook, ele foi construído dentro dessa abordagem do core. Então, essa prancha aqui de trás que vocês estão vendo é aquela que eu mostrei com as 36 palavras essenciais, tá? Onde a maior parte do tempo eu vou estar utilizando essas palavras. Aqui eu tenho um vocabulário estendido. É o que eu vou utilizar, é o vocabulário acessório que, combinando com as palavras essenciais, eu vou estabelecer uma comunicação mais efetiva. Vamos dar um exemplo disso? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui diversas categorias, tá? E aqui eu vou escolher aqui uma categoria, categoria comida, né? E aqui, por exemplo, eu tenho diversas questões, né? Vamos escolher aqui doces, sobremesas e doces. E aí eu posso estar conversando com a criança sobre uma questão de alimento, e aí, de repente, ela falar que ela quer chocolate, que ela comeu chocolate, ela vir aqui apontar para o chocolate. Só que aqui, eu não sei o que ela está falando. Será que ela está falando que ela gosta, que ela comeu, que ela quer? Se ela tiver o vocabulário e aqui a prancha, né, das palavras essenciais, ela pode chegar para mim e fazer isso aqui, ó. Eu gosto.
do chocolate. Ou ela pode apontar isso aqui para mim, ó. Eu não quero o chocolate. Então, só o fato dela me mostrar, né, uma carta, uma figura contendo chocolate, não deixa claro para mim o que ela quer com aquele chocolate. Né? De repente, ela pode fazer isso aqui, ó. Chocolate, e dentro do flipbook dela, ela pode vir aqui nas pessoas e apontar aqui, por exemplo, para mim, ó, o papai. Ela apontou lá o chocolate, o papai gosta. Então, só se ela tiver um recurso com uma possibilidade maior de comunicação, vai fazer com que ela tenha uma comunicação mais efetiva e vai ficar mais claro, né, para ela ou para o outro a mensagem que ela quer transmitir. Né? Se ela não tiver essa possibilidade, e até essa possibilidade de... Né, aqui nós temos uma aba do flipbook que é sobre algo a dizer ou perguntas. Dentre esse algo a dizer, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, comentários. Né? E aqui nesses comentários aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse item aqui, ó. Que preguiça, né? Meu Deus, gente, como é que uma criança, né? Como é que uma pessoa conseguiria transmitir, né, esse sentimento, essa questão, hoje eu não tô a fim de fazer nada, não quero, né? Tô cansada, tô com preguiça. Se ela não tivesse um sistema de comunicação robusto, onde ela não tivesse essa quantidade de vocabulário acessório associada a palavras essenciais, ao vocabulário essencial. Então, aqui, né, vem a importância dessa pessoa ter um sistema de comunicação mais elaborado, com mais condições de oferecer a ela algo que ela, meios que ela possa utilizar para transmitir o pensamento dela. E uma coisa importante para a gente colocar é que, por mais que a gente ache que isso seja difícil, meu Deus, mas aquela criança, ela é tão comprometida, né? Nossa, meu Deus, acho que ela não vai conseguir. Vamos ver, a gente vai seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu Deus, mas com tantas páginas, essa criança não dá conta disso. Eu não dou conta de ajudar, de aprender todo esse vocabulário. Gente, vamos seguir um pouquinho, Ale? Passa para mim o próximo slide. Pode passar. Essa é a prancha que nós vimos e que nós falamos agora. Ale, pode passar, que eles já estão vendo aqui na prática. Esse ponto que eu quero chegar, né? Aqui, gente, nós vamos pensar agora, vocês que estão aí me assistindo, me acompanhando, né? Então, essa criança, pense nos alunos de vocês, né? Pense numa criança que vocês acompanham, que vocês conheçam. Eu não sei se aí entre vocês tem pai, mãe, pessoas que têm crianças com autismo, com algum tipo de deficiência. Imaginem uma criança. Aí vocês vão imaginar esse sistema de comunicação que eu utilizei. Ou pode pensar lá no PEX, pode pensar no que vocês quiserem. Aí tem um item assim, pré-requisitos para o uso do sistema de comunicação, né, da CAA. Vamos pensar nos pré-requisitos? Quando eu vou alfabetizar uma pessoa, a gente tem, né, ali uma base, um pré-requisito. Questões motoras, questões visuais, auditivas, a gente vai elencando. Aqui nesse slide, gente, quando lá o Ale passar o slide, né? Exatamente, aí. Esse é o único pré-requisito que a gente precisa para começar a trabalhar com CAA. É estar respirando. Se essa pessoa ela estiver respirando,
ela está pronta para usar o CAA. Volta um slide, Ale. Aqui estão todos os outros pré-requisitos. Nenhum. Eu não preciso de nenhum pré-requisito. Ah, mas aquela criança precisa ter um cognitivo melhor, ela precisa ter uma parte motora, ela precisa ter um entendimento, mas ela é muito grave. Meu Deus, ela está acamada, ela está com aparelhos. Não existe. Volta lá no outro, Ale. Tá? Então, essa é uma... Pode passar. Não, desculpa, não é voltar, pode passar. É isso. Então, a questão, né? O que essa criança precisa é estar respirando. O que essa pessoa precisa é isso. Ela só precisa estar viva para a gente poder trabalhar com o sistema de comunicação. Agora, vamos falar um pouquinho, vamos fechar um pouco isso, né? As decisões sobre o CAA. A escolha do tipo de recurso, né? Ela depende muito da avaliação de diferentes fatores. Aí eu estou falando qual é o recurso que eu vou usar. Eu não estou falando se ela vai usar ou não. Usar, só basta estar respirando. E aí a gente vai avaliar as necessidades particulares de cada pessoa, né? E também a opinião. Não adianta eu falar, olha, o seu filho precisa utilizar um sistema de comunicação, onde a gente vai colocar o aplicativo do TD Snap num tablet, e aquela pessoa não ter um mínimo de recurso financeiro para bancar um sistema de comunicação de alta tecnologia, né? Ou eu vou oferecer um sistema de comunicação onde eu vou trabalhar, né? Uma questão ali direta dela apontar o símbolos, e ela tem uma parte motora extremamente prejudicada. Então eu vou ter que entender as necessidades, né? Deste usuário do sistema e a opinião, né? Tanto dele quanto dos familiares. A observação das dificuldades, habilidades sociais, motoras, cognitivas, que eu acabei de falar. Nós vamos ajustar o sistema de comunicação de acordo com as habilidades, né? A viabilidade financeira, também nós falamos. Não vou apontar um sistema de alta tecnologia para um grupo de pessoas que eu sei que isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Análise do contexto do ambiente, das atividades, o que o recurso será utilizado para permitir maior independência e autonomia, né, possível para o uso. Vamos pensar numa determinada situação? Por mais que eu tenha dinheiro, condições financeiras para bancar um bom recurso de alta tecnologia, né, pagar o aplicativo, tablet, tudo, eu preciso pensar que eu não vou conseguir usar um sistema de alta tecnologia em todos os locais. Eu não vou pegar um tablet, né, com tantos recursos e levar para a praia. Vou levar para uma piscina. Então, independente de eu ter a condição de manter um recurso de alta tecnologia, eu tenho que ter um sistema de comunicação de baixa tecnologia também, porque vão ter lugares que eu não vou conseguir levar aquele sistema de comunicação, porque é caro, eu vou prejudicar o aparelho e tudo mais. Então, tudo isso é conversado, tudo isso é analisado. Tá? Então, o sistema de baixa tecnologia, ele sempre vai ter que existir na vida daquela criança. Pode passar, Lê. E para quem que é, né, o sistema de comunicação, né? Comunicação aumentativa alternativa. Muitas pessoas com algum tipo de deficiência, né, elas podem vivenciar essas barreiras. Tudo que a gente já falou tá aqui, gente. Né? É para qualquer pessoa que tem essa barreira na comunicação. Não importando se é uma barreira pequena, uma barreira maior, ela apresenta uma barreira, ela já é uma excelente candidata para poder utilizar um sistema de comunicação. Tá? Pode passar, né? Lógico, essas pessoas elas vão se beneficiar demais, gente. Né? Lembra quando eu falei? Se coloque no lugar de alguém que não pode se comunicar, mesmo que seja de forma temporária. Né? Então, acho que é importante a gente pensar e criar aí algumas questões que facilitem, né? Fazer com que a pessoa não fique lá presa dentro do mundinho dela sem poder se comunicar. Pode passar, Lê? Tá? Quanto mais cedo a gente começar, melhor. Não tem uma idade. A idade é de 0 a 100, a 200, a 500. Tá? Quanto mais cedo, melhor. Menos barreiras eu vou enfrentar.
Ok? Tá? Pode passar, né? É lógico, tudo tem um marco do desenvolvimento. Chegou ali naquela idade onde a fala, né, teria que estar iniciando, essa comunicação deveria estar de uma forma efetiva e não está, já vamos procurar algum recurso, não vamos esperar, né, por mais que essa fala venha depois, mas a gente já utiliza algum tipo de recurso, tá? Pode passar. Aqui tem algumas dúvidas, né, muito comuns, né, em relação ao uso do sistema de comunicação, né? Então aqui, o sistema de comunicação, ele impede o desenvolvimento da fala? Essa é uma pergunta que acho que os familiares, os pacientes que eu atendo mais me falam, mas doutora, vou dar esse sistema de comunicação, a gente vai colocar, mas ele não vai falar, ele vai ficar com mais preguiça, né? Como se fosse preguiça a dificuldade, né, deles. Mas os pais acabam muitas vezes interpretando dessa forma. Não, muito pelo contrário. Se eu utilizar um sistema de comunicação, onde eu também estou falando, eu estou mostrando as figuras e estou apontando, mas essa criança vai ter um contato com a fala e mais as chances dela falar, se ela tiver bom prognóstico para fala. Senão ela vai usar o sistema dela de comunicação sem desenvolver fala. Então aqui a gente tem as dúvidas mais comuns, né, sobre a CAA. Então a primeira, a CAA impede o desenvolvimento da fala? Não, muito pelo contrário. Essa é uma pergunta, né, muito feita, principalmente pelas famílias, né, dos pacientes que eu acabo atendendo. Ah, mas será que ele vai desenvolver fala se ele estiver apontando figura? Muito pelo contrário, gente. Porque a hora que eu estou apontando uma figura que eu estou mostrando, eu estou falando, eu estou estimulando. E, lógico, se ele tiver bom prognóstico para falar, ele vai falar, né? Se ele não tiver uma barreira maior, ele vai aprender a usar o sistema de comunicação. Mas ela não impede. Se a criança tiver que desenvolver fala, ela vai falar. Há pré-requisitos para iniciar, né, a CA? Nós já vimos. Não. Você precisa estar respirando. Se você estiver vivo, respirando, você já pode usar, tá? Não precisa pensar comprometido, cognição, parte motor, esquece isso, tá? Devo esperar o tempo da criança? Nós também já vimos, aqui a gente só está fazendo uma retrospectiva. Quanto mais cedo começar, melhor. Outra pergunta, devo pensar em CAA apenas quando nada mais funcionar? A criança não está falando na idade certa. Ah, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Se nada der certo, aí eu uso. Pensamento errado. Quanto antes usar, melhor. Já começa, né? Já começa a estimular essa comunicação com a criança. Existe uma idade limite. Quer dizer, eu começo quando, né? Alguns meses, ali nos primeiros anos. É aquilo que eu falei, gente, a gente está se comunicando com a criança por meio de gestos, o sorriso, expressão facial o tempo todo. Então, desde a hora que a criança nasce, ela já está tendo contato com uma comunicação que não é a fala. E a partir do momento, respeitando os marcos do desenvolvimento, que essa criança teria que desenvolver fala e não desenvolveu, a gente já começa a utilizar um sistema de comunicação, tá? Pessoas com deficiência intelectual podem se beneficiar? Sim, lembra? Só precisa estar respirando. Não importa o seu nível de deficiência, cognição, não importa nada disso. É importante usar objetos concretos e fotos antes de usar os pictogramas, as formas mais abstratas? Não. Não. Eu não preciso estar com um concreto. Ah, eu vou trabalhar com as miniaturas dos alimentos para a criança ter no concreto. Eu acho que se eu mostrar a imagem... Não, pode mostrar a imagem, tá? Pode já mostrar a imagem, pode pegar lá o sistema de comunicação dela, né? Falar ali, porque a gente vai trabalhar com muita coisa abstrata aqui, né? O gostar, o querer, o fazer, né? Tudo isso a gente já vai estar aqui apontando. E aqui, ó, nas imagens, eu não preciso estar trabalhando aqui, por exemplo, com os alimentos de forma concreta. Eu já posso mostrar na imagem que essa criança vai ter total capacidade, tá, de aprender. Vamos lá, pode voltar no slide. Pode passar. Então, quais são os benefícios? Melhorar a comunicação social, desenvolvimento da linguagem, fornecer bases para o desenvolvimento da alfabetização e letramento,
melhorar a compreensão, ampliar vocabulário, aumentar o desenvolvimento da fala, reduzir problemas de comportamento, entre outros benefícios. Sabe aquela criança que muitas vezes está agitada e batendo e querendo chamar atenção? Muitas vezes é porque ela não tem outra forma de se comunicar. Se ela tiver uma forma estabelecida, ela se acalma e diminui os comportamentos disruptivos dela. Pode passar? Né? Algumas dicas finais: buscar motivação e interesse. Se eu planejar apresentar um sistema de comunicação para ela, às vezes ela não vai nem olhar. Mas se eu mostro aquela prancha da bolinha de sabão e pego a bolinha de sabão e começo a fazer e mostrar, ela vai ter mais interesse de acessar aquele recurso. Eu faço uma massinha e crio uma prancha da massinha, ela vai ter mais interesse em olhar para aquilo. Eu não vou ficar falando fora de contexto, eu vou trazer aquilo que é do interesse daquela pessoa, tá? Respeitando, claro, que sempre a idade, os interesses que ela tem. Pode passar? Então aqui, sempre ter um recurso de comunicação à disposição. O recurso de comunicação é a voz daquela pessoa. Imagina você sair de casa e você deixar a tua voz lá e você ir para um outro lugar, né? Então, é importante. Por que para uma pessoa cadeirante, uma pessoa que tem uma limitação para andar, é muito evidente que eu tenho que levar a cadeira de rodas? E para a pessoa que tem uma limitação, uma barreira de comunicação, não é tão evidente que ela tem que levar o sistema de comunicação dela, né? Então ela tem. Quando essa criança usa um sistema de comunicação e ela está na escola, a gente precisa cobrar desses pais. Trouxe. É legal que tem uma cópia na escola. A gente não pode deixar essa criança sem esse recurso. Pode passar o slide. Seja um bom parceiro de comunicação. Utilize o sistema. Modele, mostre as imagens. Fale com ela utilizando as palavras essenciais. Você gosta, aponta lá para o gostar. Você quer, né? Vai apontar alguma coisa? Qual é a cor da roupa que você quer? Né? Você quer usar que cor de roupa? Você quer hoje a azul ou você quer a vermelha? Né? Eu acho que você fica tão bem, né? Com essa cor aqui, com essa cor roxa. Eu gostei. Eu gostei. E a pessoa, de repente, ela pode chegar e fazer isso aqui, ó. Não quero. Tá? Então, utilize o tempo todo. Vamos voltar lá? Né? Então, seja um bom parceiro. Você está conversando com ela. O desempenho da criança depende muito mais de você como bom parceiro do que dela mesma. Se você for um bom parceiro, ela vai desenvolver a habilidade de comunicação. Pode ir, né? Valorize todas as formas de comunicação. Se a criança não apontou, mas ela fez assim com a cabeça, fez uma cara feia para aquilo, não precisa pedir para a criança apontar. Você já entendeu que ela quer o que ela não quer, que ela gosta o que ela não gosta. Então valorize todo tipo de comunicação. Não importa se ela é gestual, se ela é dentro ali das figuras, todo tipo de comunicação tem que ser valorizado. Pode passar. E a modelagem é fundamental. A modelagem é o apontar conforme eu estou conversando. Como a gente está aqui, eu estou conversando com vocês estão entendendo, e conforme eu estou conversando com a criança, eu estou apontando para ela aquela imagem, aquele símbolo dentro do sistema o tempo todo. 80% do tempo que eu estou com a criança, se eu estiver ali apontando para as imagens do meu sistema de comunicação, eu estou modelando. Esse é um termo que é utilizado, que é uma estratégia utilizada dentro da abordagem dos sistemas de comunicação, de sistema robusto de comunicação, para que a criança possa aprender a utilizar aquela comunicação com as outras pessoas, tá bom? Pode passar, né? Ter um sistema robusto de linguagem é fundamental, nós já falamos sobre o sistema robusto, né, de comunicação.
que é um sistema que vai conter, né, o vocabulário essencial, vocabulário estendido ou acessório, não importa se é um sistema de baixa tecnologia ou de alta tecnologia, mas ele vai ter que oferecer essas possibilidades. Pode passar. E uma coisa, né, lógico, importante, fundamental, é o trabalho em equipe. Então não adianta eu estar sozinha trabalhando com a criança na terapia, ou você, professor, está aí trabalhando sozinho com aquela criança, ou só a família. Se não tiver um conjunto, o terapeuta com o professor, com, né, a família, essa criança é ela que vai ficar no prejuízo. Então, quanto mais o trabalho for em equipe integrado, mais benefícios nós vamos oferecer para a criança. Pode passar? E um último conselho, né? Não espere resultados imediatos. Ah, mas eu já estou usando há 2 semanas e a criança nem... Gente, quanto tempo a gente demora para falar? Quanto tempo a gente demora para aprender um idioma? É usar, usar. Não desistir. Uma coisa importante é presumir competência naquela pessoa. É acreditar que ela pode. É você acreditar que ela vai ter competência para usar aquele recurso e para se comunicar. Se eu ficar lá investindo e sempre naquela questão, eu acho que isso é difícil, acho que eu vou modelar uma palavra só. Não. Modele. Mostra aqui 80% do tempo. Presuma a competência o tempo todo. Lá tem um ser humano que tem capacidade. E ele vai conseguir. Pode passar, Lê? E é isso, né? Acho que essa é a expressão que a gente tem que usar. Conosco, não por nós. Né? Eles têm capacidades, eles têm vontades, desejos, né? Pensamentos. Então, nós vamos só oferecer algo para quebrar as barreiras. Mas nós não vamos traduzir isso dentro da nossa cabeça. E nós vamos dar condições para que eles possam se expressar. Pode passar? Né? E aí, tem aqui a referência de todo o material, a gente já está finalizando, todo o material que foi utilizado, a maior parte, né, dessa apresentação, ela foi baseada na cartilha de comunicação aumentativa e alternativa. O que é e quando usar. Se vocês forem lá, entrar, pesquisar, vocês vão achar isso facilmente. Entrem também, conheçam um pouco do Project Core e também o PECS, que é um sistema também bastante utilizado, que vale a pena conhecer. Pode passar? E aí a gente, né, termina, né, a nossa apresentação. Espero ter ajudado, pelo menos se eu tiver feito com que vocês ficassem um pouquinho mais curiosos para estudar, né, um pouco sobre a comunicação alternativa, eu já fico feliz, né? Eu não posso terminar sem antes agradecer, né, mais uma vez, ao convite aí da educação, da nossa secretária aqui da educação, a Márcia Galdino, a Cecília Tecedora, a equipe da inclusão, né, que sempre trabalha tão integrado aqui com a gente, e agradecer, né, lógico aí, a vocês terem conseguido ficar aqui até agora e participar aí de alguma forma. Eu estou aberta para receber aí as perguntas. Eu acho que a educação vai organizar alguns meios das dúvidas chegarem aí até mim, e eu, na medida que eu puder, eu vou respondendo e fico à disposição caso vocês precisem de alguma orientação maior. Um grande abraço a todos vocês e espero encontrar com vocês novamente numa nova oportunidade. Muito obrigada. Agradecemos a fonoaudióloga Tatiana De Angelo por nos proporcionar uma palestra tão rica sobre essa questão da comunicação alternativa dentro das escolas. Informamos também que a oficina prática sobre essa temática já foi iniciada no dia 29 de março desse ano, com as professoras do AEE e EE, trabalhando sobre essas questões práticas na sala de aula de como produzir o material para a realização da comunicação alternativa. Posteriormente, as professoras, junto com a equipe da educação inclusiva do município,
irá realizar essas oficinas junto às escolas para potencializar ainda mais a temática e a comunicação dentro das escolas. Um bom trabalho a todos.